As primitivas imediatas são aquelas que resultam da aplicação direta de fórmulas. Reparem que a primitiva é a função inversa da derivada e conhecendo nós fórmulas para fazer derivadas de funções, se olharmos para essas formas ao contrário, estamos a falar das fórmulas das primitivas. Eu vou fazer aqui um exemplo já um pouco genérico, trabalhando com letras e não com números, para generalizar. Vamos supor que tenhamos aqui uma função qualquer em x, 2x mais 3, qualquer coisa em x, uma função qualquer elevado a n mais 1, a dividir por n mais 1. Queríamos então fazer a derivada desta função. Bom, reparem, o n será uma constante, ok? A nossa função que tem o x está aqui nesta base, o n será uma constante. Temos n mais 1, n mais 1. Então, o n, uma vez que é uma constante, pode sair aqui da derivada, não é? Eu estou a derivar agora e não a primitivar. E ficaria com isto, f de x elevado a n mais 1 derivada. Bom, e como é que eu fazia esta derivada? Reparem, tenho a derivada de uma potência, não é? Como é que é a regra da potência? O que é que nós fazemos? N mais 1 para trás, portanto o expoente vem para trás a multiplicar. A nossa base, a nossa função fica elevada a n mais 1 menos 1, não é? E ficamos aqui com a derivada, e temos que derivar a base a seguir. Bom, simplificando isto, reparem, este n mais 1 com este simplifica, e nós iríamos ficar com isto. F' de x, portanto estou a escrever primeiro este fator, é igual, vezes, portanto isto é a derivada, vezes f de x elevado a n, não é? Porque n mais 1 menos 1 dará n. Bom, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer então que se eu tiver uma expressão, se eu tiver uma primitiva de uma expressão com este aspecto, f de x vezes f de x elevado a n, reparem que se a derivada desta função que eu aqui iniciei deu isto, é porque a primitiva deste resultado vai ter que dar aquela expressão ali em cima. E portanto nós aqui poderemos concluir que se eu tiver então a primitiva desta, portanto, eu aqui fiz a derivada e agora estou então a andar ao contrário, a fazer a aplicação inversa. A primitiva deste resultado terá que dar obrigatoriamente o resultado que eu tinha no início, ok? E isto é apenas para vos mostrar que, portanto, a adição aqui da constante, já perceberam porquê no vídeo da introdução às primitivas. Bom, e isto quer então dizer que surgiu aqui uma fórmula, não é? Uma fórmula para fazer primitivas, que resulta da aplicação inversa, então, da derivada da potência, digamos, não é? E, portanto, tal como nós deduzimos uma forma para esta primitiva, iremos deduzir mais umas quantas que nos são imediatas, não é? Portanto, se eu identificar uma primitiva que tenha este aspecto, portanto, a derivada de uma função vezes essa função elevada a um n, posso aplicar diretamente isto. Vamos fazer aqui um exemplo muito simples, ok? Aqui à frente. Se eu tiver então a primitiva de x ao cubo. Bom, reparem, eu atrás deste x, eu tenho aqui, estou a ver o meu f, é o meu x, não é? Aqui. É uma função simplificada. O n é 3. Eu atrás do x ao cubo tenho que ver a derivada da minha base. Mas a derivada de x dá 1, não é? E eu estou a ver aqui 1. Bom, então posso logo dizer que esta primitiva dará x à quarta, que é 3 mais 1, sobre 3 mais 1, 4, ok? E fica diretamente resolvida porque eu identifico então esta fórmula, ok? Bom, é isto que vamos fazer. Eu vou então mostrar aqui umas quantas fórmulas. Posso só dar mais um exemplo para ficar mais claro com uma função também muito conhecida, que é a função seno. Por exemplo, se nós tivermos a função seno de u, queremos derivar esta função, ou ali no lugar do u posso até pôr um f de x para ficar mais claro que é uma função que depende de x. Seno de f de x, portanto, tenho aqui uma função dentro em x do seno. Vou derivar, qual é a forma da derivação do seno? A função que está dentro do seno passa para trás a derivar, vezes cosseno daquela função, não é? F de x. Bom, mas isto quer dizer então o seguinte, se eu tiver a primitiva de f' de x vezes cosseno de f de x, então posso dizer que esta primitiva imediatamente posso dizer que esta primitiva dará seno de f de x, ok? Portanto, estou a aplicar a fórmula ao contrário. Vamos ver também aqui um exemplo. Portanto, surgiu aqui uma outra fórmula, não é? Eu vou já apresentá-las aqui, as mais importantes, aquelas que se utilizam mais vezes. Por exemplo, se eu tiver esta situação, a primitiva de seno
de 2x, em ordem a x. Eu quero primitivar isto. Bom, eu tenho que procurar esta fórmula, não é? Tenho de procurar esta fórmula. Peço desculpa, aqui para a minha fórmula não deveria ter aqui seno, mas sim cosseno. Porque a forma da primitiva aparece lá o cosseno, não é? Vamos supor que eu tinha uma primitiva aqui com cosseno. Bom, eu sei que esta fórmula é sempre verdade, não é? Se eu tiver cosseno de uma função e atrás do cosseno tiver a derivada do que está lá dentro, então estou perante esta fórmula e posso aplicar diretamente. Bem, e eu poderei fazer aqui um pequeno truque. A derivada do que está cá dentro dá 2, não é? A derivada de 2x dá 2. Então coloco lá um 2, 2 cosseno de 2x, mas tenho que fazer a compensação e dividir por 2, não é? Como eu estou a multiplicar e a dividir por uma constante, a constante que não me interessa pode sair da primitiva e ficamos assim com isto. E depois podemos dizer então que temos aqui uma primitiva imediata que vai dar então seno de 2x. E portanto o resultado da nossa primitiva é este, seno de 2x sobre 2, ok? No fundo é isto que são as primitivas imediatas, é ver as formas das derivadas ao contrário. Eu vou então aqui apresentá-las, ok? E depois elas devem ser praticadas e com um bocado de prática nós começamos a tê-las debaixo da língua, digamos. Então vamos ver. Se tivermos a primitiva de U', como eu já mostrei há bocado, atenção que este meu U', que eu vou aqui falar, será uma função de x, ok? O meu U é um U de x, ok? Só que eu não vou estar a escrever sempre U de x, vou-lhe chamar U. Portanto, se eu tiver U' vezes U elevado a n, então já sei que isto irá dar U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É claro que esta fórmula só resultará para n diferente de menos 1, porque senão obtenho aqui 0 no denominador e isso não poderá ser, não é? Uma outra fórmula que nós devemos saber é então a que eu falei ainda agora, a fórmula do cosseno. Se eu tiver a derivada vezes o cosseno, portanto, o cosseno de uma função e atrás a multiplicação pela sua derivada. Bom, isto irá dar então seno, automaticamente irá dar seno de u. Portanto, se experimentarem fazer a derivada do seno, irão obter isto. 3, vamos ver aqui uma outra forma ainda, que é a do seno. Se tivermos, por exemplo, U' vezes seno de U, isto irá dar, e podem então experimentar e refletir um pouco sobre isto, menos cosseno de U. É uma forma que poderemos sempre aplicar. Se nós identificarmos isto numa primitiva, dizemos logo que é igual a menos cosseno. 4. Temos, por exemplo, também esta, que é bastante conhecida, a do exponencial. Se tivermos U' vezes E elevado a U, portanto, podem também depois tentar explorar porque é que esta fórmula fica desta maneira, ok? E elevado a U. Bom, porque se experimentarem fazer a derivada deste exponencial, o U vem para trás a derivar, não é? E obtemos então aquela expressão. É andar com a derivada ao contrário. 5. Vamos ver aqui então uma fórmula ainda 5. Eu vou colocar aqui então aquelas mais usuais, ok? A primitiva do logaritmo, por exemplo, U' sobre U dx será igual a ln de módulo de U. Reparem que, não sei se recordam, fazendo a derivada do ln, o que é que acontece? Fica a derivada do que está lá dentro a dividir pelo que está lá dentro. Ora, 6. Vamos ter então aqui a primitiva de U' sobre raiz de 1 menos U ao quadrado. Se tivermos então esta expressão dentro de uma primitiva, nós podemos automaticamente dizer que isto é igual ao arco seno de U, ok? Se experimentarem também fazer a derivada do arco seno, vão ver que obtém uma expressão destas que aqui está. Bom, vou ainda colocar aqui mais duas. Ora, 7, que será esta, parecida com a anterior, U' sobre, portanto, aliás, menos U' sobre raiz de 1 menos U ao quadrado. Isto já irá dar, então, arco cosseno de U, ok? Arco seno e arco cosseno.
Bom, ainda vou colocar aqui uma oitava fórmula, que é esta, a primitiva de u' sobre 1 mais u ao quadrado dx dará igual a arco tangente de u, ok? Eu volto a repetir, se fizerem a derivada do arco tangente, vão ver que obtém esta expressão. Por isso é que a primitiva de uma fração nesta situação dará o arco tangente, ok? Bom, vou ainda falar aqui para as primitivas imediatas, é importante ainda falar aqui de uma outra situação, que são as propriedades, ok? Portanto, estas imediatas serão as mais fáceis, mas por vezes nem sempre é fácil identificar que estamos nestas situações, ok? Portanto, por vezes a fórmula não está exatamente simplificada desta maneira, de modo a se poder aplicar logo a fórmula. Teremos que andar ali a multiplicar ou dividir por uma constante ou fazer alguma simplificação, ok? Vou então só agora mostrar aqui algumas propriedades que se aplicam também aqui em primitivas, muito importantes, mas também são intuitivas, são fáceis de assimilar, penso eu. Ok, vamos então aqui ver. Estou a falar de quê? Desta propriedade, que se tivermos a primitiva de f mais g de duas funções, é igual, portanto em ordem a uma variável x, por exemplo, é igual à primitiva de f mais a primitiva de g. Ok? Da mesma forma, isto nem seria necessário escrever as duas, mas se tivermos f menos g, uma adição também é uma subtração, não é? Também será igual à primitiva de f menos a primitiva de g. Ok? E agora, muito importante, e isto utiliza-se muito, se tivermos a primitiva de uma constante vezes uma função, atenção, vezes, não é? Poderemos, se a constante está a multiplicar, pode sair da primitiva, ok? Sai da primitiva e ficamos então apenas com a primitiva de f. Atenção, estou a falar de uma constante, não tem x, não tem variável. Ficamos então com esta situação, dx, ok? E para já é tudo, ficamos então por aqui, então até uma próxima!